Agora vamos ao momento mais importante do nosso programa, o momento da palavra do Senhor, e nós vamos ouvi-la na voz do pastor Edson Miranda. Vamos fazer uma leitura bíblica no Evangelho segundo narrativa de Mateus, no capítulo 16, do versículo 13 em diante. Mateus, capítulo 16, versículo 13 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Quero repetir o versículo 17. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E nós damos um título para esta mensagem, baseado aqui neste versículo 17, quando o Senhor Jesus afirma que Simão Barjonas era bem-aventurado. E o título desta mensagem é Os Bem-aventurados. Os bem-aventurados. Que farei, então, de Jesus, chamado o Cristo? Perguntou o governador romano Pôncio Pilatos, quando ele presidia o julgamento do Mestre Jesus Cristo por delitos nunca praticados. Essa interrogativa causou celeuma, ouvindo-se a tumultuosa resposta da multidão: seja crucificado. Diante da pergunta de Pôncio Pilatos, a multidão respondia: seja ele o Cristo crucificado. O governador Pôncio Pilatos, não achando em Jesus crime algum, pergunta de que o acusavam, mas a multidão
continuava a vociferar: seja crucificado, seja crucificado. Pôncio Pilatos, depois de lavar hipocritamente as mãos, solta o malfeitor Barrabás e entrega-lhes Cristo para ser crucificado, conforme haviam gritado, pedindo que ele fosse crucificado. Assim foi rejeitado, prezado ouvinte, o Messias, o Libertador, o Salvador do mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode encontrar esta passagem bíblica, este relato bíblico, em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 22. Os judeus e os soldados romanos não perderam tempo em escarnecer do Senhor Jesus Cristo. Para isso, o despojaram das suas vestes, substituindo-as por uma capa de escarlate. Cravaram uma coroa de espinho na cabeça do Senhor Jesus Cristo. Colocaram uma cana na sua mão direita, como se fosse um cetro de um rei. E finalmente se ajoelharam perante ele, o Senhor Jesus Cristo, o desprezando. Sim, prezado ouvinte, mataram Jesus pelo crime de fazer o bem a todos, curar e libertar os oprimidos do diabo e trazer salvação aos perdidos. Assim, esta multidão rejeitou o Senhor Jesus Cristo, rejeitou o amor de Deus, rejeitou o Salvador. Prezado ouvinte, prezado irmão, Cristo veio dos céus à terra a fim de expiar as nossas culpas. Ele se identificou conosco, ele carregou os nossos pecados, de modo a satisfazer a justiça divina e nos reconciliar com Deus. Agora, todo aquele que se converte a ele será liberto do poder, da culpa e da penalidade do pecado. Aleluia! Ele, Jesus Cristo, é o nosso Salvador. Ele, Jesus Cristo, é o Senhor de nossas vidas. Que atitude toma o ouvinte em relação a Cristo? Que pensa você de Cristo? Já o conhece? Qual é a sua opinião acerca de Jesus Cristo? Os contemporâneos de Jesus tiveram várias opiniões a seu respeito, como têm as pessoas no tempo presente, filósofos, mestres, profetas, políticos, líderes religiosos. Cada um tem uma opinião acerca de Jesus Cristo. Para uns, ele foi apenas um grande líder. Para outros, uma pessoa que dividiu a história antes dele e depois dele. Para outros, Jesus Cristo é um Cristo decorativo, aquele Cristo pendurado no crucifixo, uma pintura de um quadro, para embelezar o seu escritório, para embelezar a sua sala, para ser carregado no seu pescoço,
apenas um Cristo decorativo, mas não o Cristo, o Salvador, aquele que é o caminho para o céu, aquele que pode perdoar os nossos pecados. E é por isso que eu pergunto: qual é a sua opinião acerca de Jesus? Você tem rejeitado Jesus como aquela multidão que gritava: seja crucificado e solta Barrabás? No texto que nós lemos aqui nesta manhã, nós encontramos aqui no versículo 17, há uma pergunta do Salvador dirigida aos seus discípulos. Respondeu Pedro claramente: tu és o Cristo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O Mestre divino então lhe respondeu: bem-aventurado. Preste bem atenção à resposta do Senhor Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque te não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pedro foi bem-aventurado porque confessou publicamente a divindade de Cristo. Nós também, prezado ouvinte, podemos também ser bem-aventurados. Bem-aventurado significa feliz. Nós podemos ser bem-aventurados. E é por isso que nós damos o título para esta mensagem: os bem-aventurados. Vamos então verificar quem são estes bem-aventurados citados pelo Senhor Jesus Cristo. Quem são os felizes, segundo a Bíblia Sagrada? Nós podemos dizer, sim, podemos dizer que bem-aventurados são aqueles que recebem Cristo como o unigênito de Deus, porque passarão a ser chamados filhos de Deus. Sim, bem-aventurados aqueles que recebem a Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque passarão a ser chamados filhos de Deus. De criaturas agora passam a ser filhos de Deus. E isto está registrado na Bíblia. Esta bem-aventurança está escrito em João capítulo 1, versículo 12, aonde está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Observe bem: a todos quantos o receberam. Somente aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E é por isso que nós afirmamos nesta manhã: bem-aventurados são aqueles, felizes são aqueles que receberam a Cristo, porque passaram agora a ser chamados filhos de Deus. E como filhos de Deus, são guiados pelo Espírito Santo. Como filhos de Deus, eles agora têm uma nova vida, uma vida de justiça e amor. Só
a aceitação pessoal de Cristo. Dá ao homem o direito de pertencer à família de Deus. Vou repetir para que você possa entender. Só através da aceitação pessoal de Cristo dá ao homem o direito de pertencer à família de Deus e ser chamado filho de Deus. Estes abandonaram a iniquidade e passam a viver segundo a vontade do Senhor. Bem-aventurados, felizes são os que recebem Cristo pela fé como Salvador. Por quê? Porque serão salvos. Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido no labirinto do pecado. Haverá alguém que diante de Deus possa afirmar que não tem pecado? Todos nós somos pecadores. Só em Jesus não se achou falta alguma. Só em Jesus não se achou pecado. Por isso mesmo, Ele pode levar os nossos pecados. Por isso mesmo, Ele pôde levar os nossos pecados e cravá-los na cruz. Agora, declara a Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que bênção, que maravilha, que bem-aventurança é esta. Bem-aventurados os que recebem a Cristo pela fé como Salvador, porque serão salvos, não estão mais debaixo da condenação. Louvado seja o nome do Senhor. Nós ainda encontramos na Bíblia quem são os bem-aventurados deste mundo, quem são os felizes. E a Bíblia também nos afirma que bem-aventurados, felizes são aqueles que aceitam Jesus como libertador, porque serão livres. Repetindo, bem-aventurados aqueles que aceitam Jesus como libertador, porque serão livres. Só Cristo pode libertar o homem do pecado. Só Cristo pode libertar o homem do jugo de Satanás. Só Cristo pode libertar aqueles que estão escravizados pelas drogas, pelos vícios, pela prostituição. Cristo é o libertador. Ele veio para libertar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Jesus é o grande libertador, aquele que liberta o homem da possessão demoníaca, daqueles que estão atormentados dia e noite por espíritos malignos que se envolveram no espiritismo, na feitiçaria, que não conseguem sair dessa escravidão. Jesus é o único libertador, e bem-aventurados aqueles que aceitam Jesus como seu libertador, porque eles serão livres. A liberdade é uma dádiva divina. O homem foi criado com liberdade de opção. O homem não foi criado como um robô. O homem não foi criado com destino pré-determinado. Alguns não nasceram determinados
predestinados para o céu, nem outros predestinados para o inferno. Isto não é verdade bíblica, isto é heresia. A doutrina da predestinação fatalista não é bíblica. O homem, diz a Bíblia, foi criado com liberdade de opção. O homem foi criado com livre-arbítrio. E Adão e Eva escolheram viver no pecado, perdendo a liberdade que Deus lhes ofereceu. Porém, quando o homem abusou da mesma liberdade, ele perdeu-a. Jesus considera escravo toda a pessoa que comete iniquidade. Toda a pessoa que pratica pecado, Jesus considera escravo, porque está sujeita à lei do pecado. Fala-se hoje muito de liberdade. Fala-se de liberdade individual, fala-se de liberdade nacional e etc. Todos a buscam ansiosamente. Quantos, porém, se interessam pela autêntica liberdade oferecida por Cristo? Quantos se interessam por a liberdade que vem do nosso Salvador, que é operada no nosso espírito pelo Espírito Santo? Na Bíblia, na Escritura Sagrada, está escrito, preste bem atenção, prezado ouvinte, João, capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você ouviu o que nós estamos dizendo aqui? Você que vive escravizado pelo pecado, escravizado por espíritos malignos, se, pois, o Filho, Jesus Cristo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo nos liberta. Cristo nos liberta do domínio e da penalidade do pecado. Por isso que nós afirmamos nesta manhã, bem-aventurados são aqueles que aceitam Jesus como libertador, porque estes verdadeiramente serão livres. Vamos continuar. Quem são os bem-aventurados citados na Bíblia? Os bem-aventurados são aqueles que fazem de Jesus o expoente máximo da sua vida. Bem-aventurados são aqueles que fazem de Jesus a razão principal da sua vida. João, capítulo 14, versículo 6, diz o seguinte: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Felizes os que olham para Jesus e procuram cada dia crescer espiritualmente. Seguir o exemplo de Cristo é andar no caminho certo. Ele, Jesus Cristo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em benefício do ser humano. Nele, em Jesus, reside o verdadeiro sentido da vida. Sigamos o seu exemplo, sigamos o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Libertador.
Bem-aventurados. Também encontramos na Bíblia que bem-aventurados são os que fazem de Jesus Cristo o seu Rei, porque terão paz. Cristo, diz a Bíblia, ele reinará eternamente. Ele é chamado Príncipe da Paz e Conselheiro. Este mundo conturbado, este mundo cheio de ódio e de guerra, de violência, necessita não tanto de conferências de paz, mas este mundo está precisando de Jesus, o Príncipe da Paz. Ele, Jesus Cristo, tem os melhores conselhos para a paz. Se todos estivessem dispostos a aceitá-lo, haveria a paz. A paz mundial viria se todos aceitassem o Senhor Jesus como Salvador, como Príncipe da Paz. Quão bom seria se nós pudéssemos nos submeter totalmente a Cristo e deixar a sua paz reinar em nossas vidas. Nós também encontramos na Bíblia que bem-aventurados são os que fazem de Jesus o seu Deus, porque desfrutarão a vida eterna. O homem tem criado para si múltiplos deuses. Quantos deuses os homens criaram, quantas imagens de escultura, criaram os seus múltiplos deuses, imaginando satisfazer os anseios espirituais. Todavia, o homem permanece sem esperança, sem alegria, sem satisfação, sem vida espiritual. Jesus Cristo, ele é a expressa imagem de Deus. Nós podemos ler em Hebreus capítulo 1, versículo 3, falando do Senhor Jesus Cristo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a expressa imagem de Deus, como nós lemos aqui, e só nele encontramos plena satisfação para os anelos da alma. Está escrito: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. E é por isso que afirmamos: bem-aventurado os que fazem de Jesus o seu Deus. Quem é o teu Deus? O meu Deus é o Senhor Jesus Cristo. E bem-aventurado os que fazem de Jesus o seu Deus. Por quê? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é este
Deus. Quem é este mediador? Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo. E para finalizar, podemos afirmar que bem-aventurados são os que escutam a palavra. Toda a pessoa que escuta a palavra e coloca em prática a palavra de Deus, esta pessoa, ela é bem-aventurada. Nós encontramos na Bíblia, no Evangelho segundo narrativa de Lucas, capítulo 11, versículo 28. Mas ele disse antes: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Preste bem atenção. Bem-aventurados são os que escutam e guardam a palavra de Deus e as põem em prática. Mas ele disse antes: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Você já ouviu a palavra de Deus? Você conhece a palavra de Deus? Mas eu também pergunto, você guarda esta palavra? Você pratica esta palavra? Se você ouve, se você pratica a palavra, então você é um bem-aventurado. Toda pessoa que ama a vida deve seguir os ensinamentos das Escrituras. Portanto, meus irmãos, leiamos a Bíblia, meditemos na Bíblia, que ela seja a fonte da nossa inspiração para recebermos luz suficiente para a nossa caminhada. Que Deus abençoe a todos, que possamos então não rejeitar Jesus, mas aceitar a Jesus e receber como resposta a palavra que Jesus deu para Pedro. Tu és bem-aventurado, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue. Que Deus abençoe a todos. Amém.